Olá pessoal, vamos prosseguindo nossos estudos sobre a Revolução Francesa. Na aula passada nós começamos a introduzir o conteúdo e nós vimos que um dos fatores que gerou a Revolução Francesa foi a tensão social que havia na França pré-revolucionária. Nós vimos que a sociedade francesa era dividida em três grupos: primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, onde o primeiro e o segundo estado, formados pelo clero e pela nobreza, não pagavam impostos, e isso gerava uma insatisfação no terceiro estado, que nós vimos também que era um grupo bem variado. O terceiro estado era formado pela alta burguesia, pequena burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. Esse grupo estava insatisfeito com os privilégios que o primeiro e o segundo estado possuía. Então, a tensão social, essa desigualdade que havia na França, é um dos motivos para a Revolução Francesa, mas não é o único. Existem outros fatores também que geraram o início da Revolução. E a aula de hoje nós vamos trabalhar outros 4 fatores que, além da tensão social, também geraram o início da Revolução Francesa. Primeiro fator, crise financeira. Olha o que o texto diz aí. A França enfrentava uma grave crise financeira por causa dos grandes gastos públicos. O governo francês gastava mais do que arrecadava, e esse fato ainda foi agravado pela participação francesa na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Primeiro fator que estamos vendo na aula de hoje, crise financeira. Basicamente, o governo da França não tinha o dinheiro necessário para conseguir conduzir o país. O governo francês gastava mais do que arrecadava e não tinha dinheiro suficiente para fazer aquilo que era necessário para permitir uma vida digna à sua população. E esse fator da crise financeira foi agravado porque a França participou na Guerra de Independência dos Estados Unidos, apoiando os Estados Unidos contra a Inglaterra. Havia pouco dinheiro e esse envolvimento na guerra fez com que o governo ainda gastasse mais, gastando aquilo que não tinha para gastar. E fez com que o país entrasse em uma grave crise financeira e o povo, com certeza, foi o mais prejudicado. Além da crise financeira, houve também uma crise econômica. O sistema econômico da França não estava bem organizado. E isso foi agravado por conta de problemas climáticos que gerou uma alta nos preços, principalmente nos preços dos alimentos. E isso fez com que a população mais pobre ainda se empobrecesse mais. Houve um empobrecimento de trabalhadores urbanos, camponeses, e isso também ameaçou a prosperidade da burguesia. Quando a economia não está muito bem organizada, todas as classes saem perdendo. As mais pobres se empobrecem ainda mais e as classes mais altas, no caso aqui a burguesia, que mesmo fazendo parte do terceiro estado, era uma classe que possuía dinheiro, eles também estavam com seus lucros, com seus ganhos comprometidos. Então, a princípio, temos uma crise financeira, o governo gastando mais do que arrecadava e não sobrava dinheiro para poder prover aquilo que a população necessitava. E uma crise econômica, preços muito altos, empobrecendo trabalhadores urbanos e camponeses e ameaçando a prosperidade, limitando os lucros, os ganhos da burguesia. Terceiro fator, o governo dos últimos reis Bourbons, Luís XV e Luís XVI, era a dinastia que governava a França naquele período, não se importava com a situação. Olha o que o texto diz aí. O governo dos últimos reis Bourbons, Luís XV e Luís XVI, mostrava-se insensível à situação. Então, crise financeira. O governo gastando mais do que arrecadava. O que é que os reis faziam? Nada. Crise econômica. Preços subindo, empobrecimento dos trabalhadores, lucros da burguesia ameaçados. O que é que o governo fazia? Também nada. Então, o governo se mostrava insensível à situação, não propôs nenhuma medida para resolver a situação que o país estava enfrentando. E por último, algo que tem muito a ver com o conteúdo que nós já estudamos antes da quarentena,
As ideias iluministas forneciam o fundo ideológico para canalizar as insatisfações do terceiro estado. Aquelas ideias do iluminismo que falavam sobre igualdade, sobre liberdade, sobre limitação do poder real, sobre a limitação dos privilégios das classes consideradas mais altas, essas ideias começam a ser espalhadas e a burguesia, como nós também já vimos quando estudamos sobre o iluminismo, vai apoiar essas ideias e as coloca em prática, e aí acontece de fato a Revolução Francesa. Então, além da tensão social que nós vimos na primeira aula, mais 4 fatores cooperaram para o início da Revolução: crise financeira, crise econômica, a falta de ação do governo e a influência das ideias iluministas. Então, que você possa prestar atenção aí na apostila, assistir o vídeo, e na aula que vem nós retornaremos com exercícios sobre esses conteúdos. Bons estudos para todos.